Não se esqueça de se inscrever no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! O canal da saudade. E mande a sua carta, escreva a sua história. Estou aguardando aqui. Todo mundo tem uma história para contar, você também deve ter a sua. Então mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com e participe das nossas promoções, tá bom? E vamos para mais uma carta de saudade. Vamos para mais uma história que a vida escreveu. No canal YouTube Eli Correia Oficial, A Ovelha e o Pastor. Me chamo Roberta, tenho 29 anos, sou casada e tenho 3 filhos. Conheci meu esposo em 2009, um final de tarde ensolarado. Me lembro como se fosse hoje. Amor à primeira vista. Fiquei perdidamente apaixonada por Leonardo. Começamos a namorar e eu cada vez mais apaixonada. Mas Leonardo chamava muita atenção por onde ele passava. As meninas sempre o rodeavam. Teve uma vez que fomos a uma festa de aniversário de um amigo nosso e eu saí por alguns minutos de perto dele. Foi o suficiente. Quando eu voltei, Leonardo estava beijando outra menina. Eu fiquei louca, eu fiquei brava e quis terminar tudo ali naquela hora. Mas, como eu o amava muito, e ele pediu perdão, disse que foi a menina que de repente o beijou. Bom, eu só sei que eu acabei perdoando Leonardo. Os anos foram passando e em 2014 tivemos nossa primeira filha. Que princesa linda, uma verdadeira princesa. Era o meu sonho ser mãe, e se possível de uma menina. E de fato veio uma menina, Laura. Logo depois do seu nascimento, resolvemos então morar juntos, que até então eu morava com os meus pais e Leonardo com os pais dele. Então, com o nascimento da nossa pequena Laura, nós resolvemos ir morar juntos. E começamos a construir a nossa casa. Leonardo sempre foi muito trabalhador. Isso eu não posso negar. E também sempre foi um excelente pai e um excelente marido. Quando nossa filha estava com 10 meses de vida, descobrimos outra gravidez. Outra menina, Lisandra. Meu Deus, que susto tomamos, principalmente eu. Sabe, eu não aceitava uma nova gravidez, de jeito nenhum. Eu não estava preparado para ser mãe novamente. Mas Deus permitiu que eu quase perdesse a neném para fazer com que eu aceitasse aquela nova gestação. Quando ficou bem perto de perdê-la, foi que eu pedi a Deus que eu queria ser mãe pela segunda vez, que eu aceitava a minha filha. Agora, pensa numa gravidez difícil. Foi uma gravidez muito difícil mesmo, tanto que todo final de semana eu ia para a casa da minha mãe, para que a minha mãe cuidasse de mim. E acabava dormindo todo final de semana com ela. E Leonardo ficava em casa sozinho. Várias vezes eu soube que enquanto estava na minha mãe, ele saía com amigos e me traía. E eu perdoava, sempre continuava sendo uma ótima esposa, super dedicada à casa e super dedicada a ele. E relevava essas saídas dele de final de semana enquanto ele aproveitava que eu estava na casa de minha mãe. Quando eu já estava com 8 meses de gravidez, eu coloquei na minha cabeça que eu ia morrer no parto. Talvez por ser uma gravidez complicada durante todos aqueles 8 meses, achei que na hora de dar à luz eu pudesse ficar na mesa. E o desespero tomou conta de mim. Foi então que a minha sogra, percebendo como eu estava, me chamou para ir até a igreja que ela frequentava para o pastor orar por mim. E como eu sou uma pessoa muito temente a Deus, que frequentava também a igreja com a minha mãe, aceitei o convite da minha sogra e fui com ela até lá. Era um domingo e lá fui eu com aquele barrigão de 8 meses, aquele barrigão grande, enorme,
receber a bênção do pastor, a oração do pastor. Estava eu sentada no banco da igreja, quando de repente passa por mim um homem alto, moreno, olha, muito perfumado, tanto que ele passou, ficou aquele perfume gostoso no ar. Aliás, parecia que aquele homem perfumou a igreja inteira. Sim, parecia perfumar a igreja toda. Foi quando a minha sogra me cutucou e falou: esse é o pastor, esse é o pastor. Então o pastor celebrou o culto e depois do culto a minha sogra conversou com ele e ele orou por mim. E eu confesso que me senti bem melhor com a oração do pastor. No outro mês, nasceu então a minha segunda filha. Mais uma princesa. E graças a Deus deu tudo certo no parto. E claro, eu não morri. Eu que estava com tanto medo de morrer, não morri. E estou hoje aqui escrevendo essa carta. E até tenho a impressão que as orações que o pastor fez na minha presença e mesmo na minha ausência a pedido da minha sogra, eu tenho quase certeza que me ajudaram muito. Os meses foram passando e eu então continuei, depois de ter dado à luz, indo sempre à igreja, junto com a minha sogra. Nesse tempo, me tornei uma mulher cristã de verdade. Quer dizer, já não faltava a nenhum culto. Adorava a Deus em espírito e verdade. Se naquele último mês de gravidez que eu estava com tanto medo de morrer, foi muito importante as orações do pastor, agora que eu estava passando por várias situações também complicadas no meu casamento, sim, porque meu marido, o Leonardo, saía, me deixava sozinha com as crianças. E eu vivia chorando pelos cantos, pois me sentia muito desprezada por ele. A mulher, quando dá à luz, ela muda um pouco o corpo. Ela modifica até mesmo o temperamento dela. Ela fica mais nervosa, ela fica mais irritada, ainda mais com duas crianças. E não é todo marido que aceita. Na época eu estava com 22 anos e Leonardo com 25. E eu sempre ali firme na igreja e sempre me aconselhando com o pastor Patrick. Os meses foram passando e eu em casa cuidando de tudo. Léo continuava me desprezando, saindo com os amigos, e com isso e com toda essa depressão, eu fui cada vez ganhando mais peso. De 65 quilos que eu pesava, eu cheguei a 90. Fiquei horrível. Só queria ficar em casa, sem ânimo, mas sem ânimo nenhum. E me sentia péssima. Cada vez que eu me olhava no espelho, eu chorava muito. Por fim, chegamos no ano de 2019. Um belo dia eu acordei, me olhei no espelho e nesse dia, mesmo me vendo daquele jeito que eu me via e me entristecia e chorava, neste dia eu não chorei. Neste dia eu não chorei. Ao contrário, olhei bem para mim, dei uma volta diante do espelho e falei para mim mesma: a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje, olhando para mim mesma, eu falei: eu vou mudar de vida. E comecei a mudar minha alimentação. Entrei na academia do prédio e assim eu fui emagrecendo. E fui ficando cada vez mais magra e me achando cada dia mais bonita. Foi quando percebi que comecei a chamar a atenção na rua. Sabe, era um que olhava, outro que disfarçadamente também me olhava, porque hoje em dia tem muito essa coisa de assédio. Nem todo homem tem coragem, né, de olhar mesmo. Então, às vezes algum olhava meio assim de rabo de olho e tal. Bom, aconteceu que a vaidade tomou conta de mim. Sim, a vaidade tomou conta de mim. Quando eu vi, já estava praticamente fora da igreja. Passei a ir na igreja uma vez ou outra, e sempre que eu ia, o pastor Patrick me perguntava como eu estava, por que eu estava ausente, por que eu não vinha com aquela frequência que eu vinha antes, mas muito educado e sempre respeitador.
e sempre perguntando pelo meu marido, sempre perguntando pelo meu esposo e as crianças. Nunca tive intenção alguma com o pastor. Ele sempre foi muito respeitador, muito educado, embora chamasse muita a atenção, por ser um homem charmoso, educado, bonito e muito cheiroso. Pensa num homem cheiroso. Era o pastor. Chegamos então no dia 17 de julho de 2021. Descobri que novamente eu seria mãe. Mais uma vez eu estava grávida. E dessa vez, que felicidade! Sim, porque depois de 2 meninas, vinha agora o tão sonhado menino, o Lucas. E em março de 2022, nasceu meu menino perfeito, do jeitinho que eu sonhei, Lucas. Agora 2 meninas e um menino. E assim, cada vez mais eu fui me afastando da igreja. Sim, tinha que cuidar de mais uma criança, tinha as outras 2, e fazendo coisas que não era do meu costume fazer. Quando Lucas completou 1 ano, eu o coloquei numa creche. E procurei um trabalho. Sim, e comecei a trabalhar. E foi quando então aconteceu a minha primeira traição. Eu traí meu marido, eu traí Leonardo com o motorista do ônibus. Tivemos um caso, mas depois eu preferi parar. E acabou. Nisso, parecia que chovia oportunidades de trair meu marido. No final do ano passado, resolvi então desabafar com o pastor Patrick. Era a única pessoa na qual eu confiava que iria me ouvir, entender e, quem sabe, me aconselhar. O chamei e eu e ele apenas pedi licença para falar sobre alguns assuntos mais íntimos e ele concordou. A verdade é que eu, quando vi, estávamos ali nós 2 falando sobre nossas intimidades. Porque mesmo ele sendo pastor, ele também tem problemas em família. Ele também tem problemas no relacionamento. E mesmo eu sabendo que ele era casado, ele sabendo que eu era casada, inclusive conhecendo o meu marido e eu conhecendo a sua esposa na igreja, a verdade é que nesse dia que eu chamo de o dia do desabafo, o dia em que eu me abri, que eu queria ouvir uma palavra amiga, que eu queria ouvir um conselho, porque eu estava, assim, tentada a atrair meu marido mais vezes. Foi nesse dia que passamos horas conversando. E depois agradeci e fui embora. Quando foi no dia 22 de dezembro de 2021, sim, 22 de dezembro de 2021, por ironia do destino, acabamos nos encontrando na rua, eu e o pastor. Sem marcarmos nenhum encontro, de repente nos encontramos. E quando vimos, já estávamos nos beijando no meio da rua. Lugar que ninguém nos conhecia, lugar estranho que de repente aconteceu da gente se encontrar. Eu cheguei em casa só pensando: meu Deus, eu beijei o pastor, aquele homem que orou por mim e pelo meu esposo, o mesmo homem que orou pelo meu casamento quando eu confessei tudo o que eu vivia em minha casa, quando o meu casamento não estava dando certo, quando aquela coisa de querer trair o meu marido. O que foi que eu fiz? Eu o beijei, ele me beijou, nós nos beijamos, e aquilo me martelava. Ao mesmo tempo que, no fundo, eu gostei, mas é o pastor da igreja. Eu só sei que os dias foram passando e sempre nós passamos a dar um jeito de nos encontrarmos, mesmo sabendo que era errado. E eu acabei me envolvendo com ele. Até que tivemos a nossa primeira noite de amor. Até que nós ficamos juntos intimamente.
Que homem era aquele, meu Deus? Me realizou completamente. Eu me senti a mulher mais realizada desse mundo. E eu me perguntava, que homem é esse? E meu sentimento por ele foi ganhando corpo. E assim, estamos juntos há quase 6 meses. Sempre que conseguimos, nós vamos para o motel e passamos o dia todo juntos. Tomamos café da manhã, almoçamos e nos amamos como 2 loucos, com muito amor, muita química. E assim, vamos seguindo nossas vidas. Ele com a esposa e eu com meu marido. E estamos completamente apaixonados um pelo outro. Realmente, não sei o que é certo ou o que é errado. Sei que muitos vão me julgar, mas de verdade, eu só quero é ser feliz. Afinal de contas, eu nunca me senti amada pelo meu marido. Ou melhor, lá no começo até me senti muito amada, mas depois ele foi me desprezando, me deixando. E sei que ele me traiu por várias vezes. Sim, Leonardo, meu marido, me traiu sim por várias vezes. Então, não me sinto culpada de nada. E essa é a história que eu estou vivendo. Ou melhor, estamos vivendo. Eu e o pastor Patrick. A minha história. A história que a vida está escrevendo. Que saudade de você! A ovelha e o pastor. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.